Pastor, nós sabemos, nós até tocamos nesse assunto na live passada. A pessoa pode ser a habitação do Espírito Santo, no contexto de ser salva, mas não ser cheia do Espírito Santo. Ela pode não ser batizada com o Espírito Santo. Os discípulos, Jesus disse em João capítulo 15 que eles estavam lavados pela palavra. João 17, Jesus disse que eles eram dele. Mas só lá em João 20 eles recebem o sopro, né? Sim. E em Atos eles são cheios, são batizados conforme Jesus prometeu em Atos 1, sereis batizados. Em Atos 8, Filipe prega, as pessoas receberam a palavra, receberam o evangelho. Mas só depois que Pedro e João desceram lá, oraram por eles, diz a Bíblia, receberam o Espírito Santo. João capítulo 1, eu até comentei com o senhor que nós iríamos falar sobre isso hoje. João apresenta Cristo Jesus e João afirma, ele é o que batiza com o Espírito Santo. E nós desenvolvemos teologicamente, nós temos aprendido isso à luz da Bíblia Sagrada e com os teólogos que Deus os tem levantado. Que é uma experiência a mais. É um revestimento, e revestimento é para quem já está vestido. A pessoa pode avançar. Vamos lá, meu pastor, fale para nós. Comece falando, como eu te perguntei, que muita gente, mesmo tendo a live com o Gutierrez, ainda tem pessoas que não conseguem fazer a conexão correta. O batismo com o Espírito, no Espírito, do Espírito. Bem, primeira coisa que eu acho que é muito importante da gente ver, pastor Eliseu, o senhor me permite, é fazer uma distinção muito importante. Distinção bíblica. Todos nós, teólogos, pregadores, ensinadores, cantores, crentes em Cristo Jesus, a nossa regra de fé e conduta é a Bíblia. Não é o achismo. Então, em primeiro lugar, o batismo no Espírito Santo, conforme o pentecostalismo prega, é bíblico? É. Essa é a primeira questão. Não é um achismo, não é o César Moisés que diz, não é o Eliseu Rodrigues que diz, é a palavra de Deus que diz. Então, em primeiro lugar, é a Bíblia que estabelece essa questão. Do jeito que o pentecostal entende batismo no Espírito Santo, ele está na Bíblia? Está. Se encontra na palavra de Deus do jeito que o pentecostal entende. Quem é que trabalha esse aspecto? É um escritor que foi médico chamado Lucas. Ele não é do colégio apostólico, não faz parte dos 12, mas ele é um crente salvo em Cristo Jesus, que aceitou o evangelho, e passou aí a examinar, pela sua acurácia, pelo seu conhecimento, pelo seu cuidado, passou a investigar a vida de Jesus Cristo de Nazaré. Então, este homem foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus para produzir 2 grandes documentos do Novo Testamento. O Evangelho de Lucas, leva o seu nome, e o livro de Atos dos Apóstolos. O que é que esse evangelho tem de diferente dos outros 3? Ele se enquadra dentro de uma categoria que nós conhecemos como sinótica. São 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Por que sinóticos? Porque eles têm determinadas histórias parecidas ou, às vezes, absolutamente iguais entre si. Porém, é importante destacar que o evangelho de Lucas é o maior de todos, tanto dos sinóticos, em termos de quantidade de texto. Né? Em termos de quantidade de texto. Então, Lucas tem, por exemplo, 600 versículos a mais do que os outros evangelhos. Então, só para você ter uma ideia. Ele relata coisas que são parecidas, mas ele também relata coisas exclusivas. Essas coisas exclusivas, dentre essas coisas exclusivas, nós temos
os aspectos da infância, as narrativas da infância de Jesus, que são muito importantes para nós aqui. Então, primeiro ponto, o batismo do Espírito Santo, conforme o pentecostalismo prega, é uma doutrina solidamente enraizada na Bíblia Sagrada, em dois importantes documentos fundadores do cristianismo e da fé cristã, porque existe a fonte, tá? E existem os afluentes. Então veja bem, as epístolas são afluentes, a fonte são os evangelhos. Se não tivesse evangelhos, não teria epístolas, meus amigos. Não tivesse Atos dos Apóstolos para contar o padrão da igreja, não teria como a gente entender. O que é a igreja? Porque tem Atos contando para a gente o que é essa comunidade fundada por Jesus Cristo, que é o seu corpo místico. Então, de onde nós extraímos a doutrina do batismo no Espírito Santo? Das narrativas do Evangelho de Lucas e do livro de Atos dos Apóstolos. Então, primeira coisa, é bíblico. Ah, mas os evangelhos e Atos são biografia e história, não servem para doutrina. Quem disse isso? Isso é um pecado que se comete na teologia, que é criar... Para mim, uma das maiores heresias de John Stott, né? Infelizmente. É criar uma categoria de livros mais importantes e menos importantes. Isso é absurdo. É o que eles chamam de criar um cânon dentro do cânon. Tá errado. Primeira coisa. Então, o primeiro erro já é aí, é no início. Quem é que disse que esses textos não servem para fundamentar doutrina? Se alguém disser para mim, narrativa não serve para fundamentar doutrina. Pois bem, de onde é que nós tiramos a ideia de que nós caímos? Da narrativa de Gênesis. Narrativa de Gênesis. Então, se não serve, então nós vamos ter que rever a ideia de queda, a ideia de proto-evangelho que nasce lá no capítulo 3 de Gênesis, do anúncio, né, que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Ali já começa o milagre, ali já começa, é o proto-evangelho. Não necessitamos de Salvador, Sim. se não Então, necessitamos de desconstrói Salvador, tudo. é uma mentira. Acaba tudo. Então, vamos parar com essa conversa. Primeira coisa é parar com essa conversa de que esses textos não servem para fundamentar a doutrina. Segunda questão. No tocante ao que você disse, eu não sei se você quer tocar nesse assunto sobre... Você falou já de João Batista, que é uma figura muito importante, e eu quero explicar uma coisinha bem rápida aqui. Posso falar ou você quer falar alguma coisa? Pode, peraí. Kelvin, você precisa me ajudar a algumas pessoas. Ele não quer assistir isso. Criança, o pastor Eliseu tem um filhinho, né, o Eliseu Júnior, e então ele deve estar sentindo falta do papai, por isso que ele está aí fazendo isso. Eu sei o que é isso aí, meu amigo. Minha filha já tem 22 anos, tá? João, você vai chegar lá. Então, assim, mas quando você fala de João, você está citando o texto do Evangelho de João, mas falando do João Batista. João Batista. Vamos distinguir. Você está falando do apóstolo do amor, que escreveu, que relatou o que o João Batista disse. Isso. E sobre João o Batizador, eu tenho uma coisinha bem rápida para dizer, que é a seguinte. Quando a gente lê esses textos, a gente precisa se lembrar de uma coisa muito importante que quase nunca é lembrado. Nós não estamos ainda no Novo Testamento, sabia? Sabia disso ou não? Sim. Aí alguém diz assim, mas vem cá, mas está escrito em Mateus, está escrito em Lucas, está escrito em Marcos, está escrito em João, como é que não é Novo Testamento? Preste atenção. O Novo Testamento, literariamente, ele abre em Mateus capítulo 1. Porém, do ponto de vista histórico, do ponto de vista da dispensação, tá? O Novo Testamento não é ali. O Senhor Jesus Cristo disse, a lei e os profetas duraram até João. Então, João Batista é o último profeta do Antigo Testamento. Então, ali, Jesus está atuando dentro do contexto de Antigo Testamento. Então, é uma coisa muito importante que as pessoas, às vezes, não param para pensar. Pensando na narrativa de Lucas, que você até citou anteriormente, quando nós conversamos, e se você quiser complementar, né? Depois Lucas nós vamos chegar lá. não respeitar essa diferenciação. Sim, mas é importante entender uma coisa. Parece. Sim, sabe por que parece? Porque no Antigo Testamento as pessoas eram cheias do Espírito Santo.
Claro que Não era. é? Os profetas Não é eram homens. invenção do Não, pentecostalismo. não. É uma Eles eram. continuidade. Sim, mas preste atenção numa coisa muito importante, pastor Eliseu. Lembra que eu falei para o senhor, eu falei, menciona esse assunto que eu tive uma Sim. percepção de uma coisa aí, foi uma coisa nova, um pãozinho francês bem quentinho que Deus me deu na hora ali que a gente estava conversando desse negócio. Não é nada requentado não, é pão fresco. Seguinte, Números capítulo 11, a gente tem o que nós poderíamos chamar de um primeiro Pentecostes, onde os 70 são cheios do Espírito. Profetizam só uma vez. Então, Falam, assim, né? isso, falam. E se sabe que estão cheios do Espírito porque eles estão falando. Então, com certeza eram línguas estranhas. Isso não há dúvida. Não há dúvida. Eles estavam numa experiência estática e falando. Então, a primeira coisa que precisa se entender. Essas experiências existiam no Antigo Testamento. Já existiam no Antigo Testamento. Tá? O que o profeta Joel vai profetizar no capítulo 2? Que depois vai ser derramado sobre... Ou seja, não vai ser uma coisa gotejada, vai ser a promessa de Moisés cumprida. Moisés falou, tomara que todo o povo de Deus fosse profeta. O que acontece em Atos 2 é exatamente o cumprimento de Joel e o desejo de Moisés. Todo mundo sendo cheio. Então, até ali, quando Lucas relata que que Isabel foi cheia do Espírito, que Maria foi cheia do Espírito, que a criança mexeu, né, no ventre da mãe de Isabel, todas essas questões aí, elas são questões dentro do Antigo Testamento. Ali é Antigo Testamento acontecendo ainda. Havia experiências de enchimento do Espírito, mas não havia ainda a abundância, ou seja, nós tínhamos pessoas esporadicamente que recebiam. Prometeu em João 7. Isso, aí é diferente. Aí vem em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Então isso é plenitude. Plenitude e para todos. Não mais algo que fosse para alguém que foi escolhido desde o ventre. Maria cheia, Simeão, Zacarias, Isabel e João. Sim, exatamente. Depois, e assim, interessante, gera fala. Zacarias é cheio, fala. Maria é cheia, quando ela fala, Isabel é cheia, João estremece, e o João que é cheio é profeta. É sempre falando. Ou seja, tem sempre um aspecto de oralidade, tem sempre um aspecto miraculoso. Sim, há um fenômeno envolvido, sobrenatural, não é uma coisa natural. Então, o entendimento... Isso, são pequenos pentecostes, pentecostes pessoais, pentecostes familiares, são localizados. O que acontece a partir de Atos 2 é que é como se fosse uma barragem de uma represa que se rompe, aí solta a represa agora para inundar todo mundo. Não é mais agora por medida. Existem promessas que começam a se cumprir num tempo e chegam no tempo da plenitude. Então, Atos 2 é o cumprimento do desejo de Moisés, a profecia de Isaías, Ezequiel, Jeremias. E o que Joel disse. Joel capítulo 2, versículo 28, exatamente. Em João 7. Exatamente. Entendeu? Então, assim, é preciso se entender isso. Está enraizado na doutrina da palavra de Deus. O que o pentecostalismo prega sobre batismo no Espírito Santo é algo que encontra respaldo na palavra de Deus, não é só num versículo específico. É o texto bíblico inteiro, ele perpassa o texto bíblico inteiro. Então, é preciso que as pessoas entendam o seguinte. Eu e você, todos nós interpretamos a Bíblia e temos pressupostos para interpretar a palavra de Deus. Ninguém chega na palavra de Deus sem pressupostos. Todos nós temos. O cessacionista, ele tem um pressuposto. O pressuposto dele já vai amarrando a visão dele, condicionando, levando a visão dele para ver o que ele quer ver na Bíblia. O nosso também, você poderia dizer, mas de você, mesma coisa. Só que o nosso nós estamos mostrando para você entender. Essa ideia